Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia, e nós iniciamos com toda a igreja nesse dia um novo ano litúrgico, e este tempo do Advento é para nós o início de um novo ano, e sempre neste ano nós vamos estar lendo o Evangelho de São Mateus, visto que o ano que ontem terminamos, lemos o Evangelho de Lucas, e neste ano nós vamos ler o Evangelho de Mateus. E Mateus, um grande catequista, ele sempre vai nos apresentar Jesus, instruindo, Jesus que procura dizer para nós qual é o nosso fim último, qual é o que Deus espera de cada um de nós. Quando a gente inicia um novo ano, sempre é momento de renovar as esperanças, é o momento, o tempo do Advento não é um tempo de tristeza, mas é um tempo de alegre expectativa, de alegre espera, e não é só apenas a preparação para o Natal, mas é a celebração da vinda do Senhor, a celebração do Senhor que vem. Então, quando meditávamos durante a semana passada sobre a destruição de Jerusalém, que aparece agora na versão de Mateus, essa destruição como um fim de mundo também para os cristãos, então nós sempre lembrávamos que é o fim de um mundo e o início de outro. Então sempre é tempo de recomeçar. E esse recomeçar é a palavra-chave neste tempo. Então, em todos os acontecimentos da vida, nós somos convidados a, sejam eles grandes ou pequenos, considerar eles como a vinda do Senhor. Em tudo, Jesus está vindo ao nosso encontro, e essa vinda de Jesus tem como objetivo apontar caminhos por aonde recomeçar, porque às vezes a destruição, o momento de crise ou a dificuldade é tão grande que a gente sente-se um tanto quanto perdido, e Jesus ele vem sempre ao nosso encontro para dizer por aonde e da onde recomeçar. Então, nesse aspecto, ele sempre lança diante de nós desafios, novos desafios que também pedem de nós novas atitudes e respostas nossas diante do momento presente. Então, o Advento é justamente isso, esse momento de nós, inspirados na palavra de Jesus, buscarmos dele como recomeçar. E a primeira leitura de hoje, tirada do início do livro do profeta Isaías, mostra essa presença de Deus, quando o profeta fala da lei divina em meio às guerras, ou até mesmo ameaças de guerras. Então, em todos os tempos, mesmo em tempos de guerra, nós devemos ser esperança e ser luz. Então, homens e mulheres da esperança. A comunidade de fé, que também neste tempo de Advento, ela é convidada como casa de Deus, como testemunho a apontar caminhos. E muitos vão procurar na comunidade de fé, na casa de Deus, esse caminho, procurar essa direção. Então, por isso a importância do cristão, ele está sempre atentos para a vinda do Senhor, para poder dar uma resposta, principalmente para aqueles desencaminhados. Então, todos nós, todos querem aprender de uma comunidade de fé, como que se busca a paz, né? O que essa comunidade ela pode ensinar.
E o profeta, então, ele dá a dica que a transformação ela começa a acontecer principalmente quando começa a se transformar as espadas em arados, as lanças em foice, ou seja, instrumentos de guerra em instrumentos de trabalho. A força de destruição torna-se então força de construção. E abandonar, portanto, as guerras e partir para a colaboração, fazer acontecer. Então, este é o grande ensinamento e que nós vamos ler durante este tempo de Advento, muitos trechos do profeta Isaías, dando justamente essas dicas, porque muitas vezes nós empunhamos as espadas, as lanças, utilizamos ela em vários momentos de nossa vida, e isso só causa a destruição. E diz o profeta que os filhos de Deus, eles estão para construir e não para destruir, abandonar aquilo que nos faz diferentes, né? E valorizar aquilo que nos une, ou fazer acontecer, partir para a luta, não ficar muitas vezes apenas criticando ou falando mal do que não dá certo, mas darmos a nossa colaboração, fazermos a nossa parte. Então este é o conteúdo desta primeira leitura de hoje. Já a segunda leitura, São Paulo escreve para a comunidade cristã que vive na cidade de Roma. Mesmo que esses cristãos eram oriundos de classes mais pobres, mas eles viviam numa grande capital, numa grande metrópole, onde as possibilidades são muitas, a oferta disso e daquilo é bastante grande. Então São Paulo ele aconselha a comunidade de Roma a não cair na tentação de repente gozar a vida da cidade grande sem limites ou de uma forma desordenada. Então diz ele que quanto mais escura está a noite, mais perto está o sol. Então está mais perto de chegar o dia. O grau de dificuldade que se vive mostra que a solução não está longe. Então não cair na tentação de repente não conseguir ver o dia que se aproxima, não imaginar que não vai conseguir vencer porque a dificuldade é muito grande, mas sim não se deixar envolver pelos caminhos das trevas, não deixar se envolver por uma vida fácil, uma vida desregrada, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então diz ele que é preciso estar acordados para o novo dia, claro, para o novo mundo. E a noite aqui representa o mal, representa a escuridão, o dia aqui representa o bem. Então por isso que ele diz que não é muito bom que o cristão esteja dormindo, mas que ele esteja sempre acordado, ou seja, que a sua vida seja um eterno dia, para que possa então iluminar e ver aquilo que está ao seu redor. Por outro lado, o Evangelho ele diz da importância de estar atento, porque não se sabe nem o dia e nem a hora que Jesus vai chegar. Nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai precisar de nós, por isso que devemos estar sempre atentos, estar ligados no projeto de Deus, seja dentro, seja fora da casa. Aqui já não se fala mais tanto de destruição, mas do encontro com Cristo, do Cristo que vem. Então, o Evangelho está colocado aqui nesse contexto de estar preparado para o Cristo que vem. O fim é inevitável. Estar preparado, portanto, é uma necessidade. Então ele tinha falado
das plantas que anunciam a chegada da primavera, do verão, o sol que aquece, que fecunda a vida, é o próprio Jesus, portanto. O fim é certo e só Deus sabe. Então são duas certezas, né? O fim é certo, mas é só Deus que sabe. Então por isso que não dormir, estar sempre ligado no projeto de Deus, estar sempre atentos, estar sempre sobre a luz do dia. E por isso que é essa luz, é esse sol que fecunda e que dá sentido à vida. Então, essas duas certezas da vinda, do fim, da chegada de Jesus e não saber quando, é o que deve levar a pessoa a ficar sempre vigilante, estar sempre vigiando, estar sempre acordado, não dormir, como a gente diz, não dormir no ponto, porque ele vem na hora que a gente menos imagina. Então é como aquele danado do ladrão, que a gente não sabe a hora que ele vai chegar. Por isso que deve estar sempre prevenido. Assim é a vinda do próprio Cristo. Então, estar acordado para não estar nas trevas. Então, as três leituras hoje levam a isso. Então, transformar as nossas armas, sejam de pequenas ou grandes guerras, as armas que nós temos em instrumento de trabalho, instrumento de construção, não cair na tentação de repente viver na noite, ou seja, levar uma vida desregrada, como podiam levar os romanos, porque a vinda do Senhor é certa e a gente não sabe quando, para que Ele não nos apanhe dormindo, para que Ele não nos apanhe desligados. Então, este é o objetivo deste tempo do Advento. E nesse primeiro domingo, portanto, é esse grande convite à vigilância. Então, o que temos a desejar é que não só tenhamos um ótimo domingo, mas que tenhamos um ótimo ano pela frente. Que seja o ano da primavera, o ano do verão, o ano em que o sol da justiça vai brilhar, vai nos fecundar e vai levar-nos a produzir os frutos que o mundo espera de cada um de nós. Um ótimo domingo e um excelente ano litúrgico a todos.